Bom dia a todos. Para quem tá no Japão, bom dia. Para quem tá no Brasil, boa noite. Para quem vem aqui pela primeira vez, my name is Dudu na área. E para você que fala um pouquinho de inglês também, welcome, bem-vindo ao meu canal. Good morning e good night. Então, para todo mundo que acompanha esse vídeo, buenos dias e estamos junto nessa. Galera, os dias, né? Começando falando de Deus, começando falando de Jesus, começando falando algo extraordinário. E o que é extraordinário nesse mundo aqui? Poderíamos falar qualquer outra coisa. Poderíamos falar de futebol, esporte, mas eu quero falar de Deus. Eu quero falar de Jesus. Quero falar das maravilhas, porque quero começar. Sempre temos oportunidade para falar qualquer coisa nas nossas lives e nos nossos vídeos. Mas eu quero falar de Deus, porque Deus é bom demais o tempo todo. Então vamos dando continuidade, né? Como a gente veio falar antes de ontem, anteontem. Estamos falando do dilúvio, né? Que aconteceu o dilúvio. E as pessoas não ouviram a voz do Senhor. E Deus tinha falado com Noé, através de visões, através de sonhos. E Noé, ele era um homem temente a Deus. Ele correspondia o que Deus queria que ele fizesse. O temor dele a Deus era tão grande, porque ele era obediente ao Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. Então realmente Deus o escolheu, porque Deus sabia que poderia contar com ele. E você aí? Deus escolheu você? Então Deus pode contar com você também. Então é assim que a gente tem que ser com Deus. Diante dele, longe dele, perto dele. Não importa aonde você vá, Deus sempre vai estar de olho em você. Principalmente você que tem temor a ele. Porque ele quer te guardar. Ele quer cuidar de você. Ele quer te tratar você bem. Peraí, deixa eu baixar o som aqui. Esse Deus que eu sirvo é o Deus que você serve? Esse Deus que eu sirvo é aquele Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nossa, que Deus que é esse? É o Deus vivo, onde é Pai, Filho, Espírito Santo, a sã doutrina da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então é muito interessante a gente saber essas coisas, porque a gente tem que saber o Deus que a gente está servindo. Não podemos servir qualquer Deus, não. Você vai servir um Deus que não te abençoa, um Deus que não guarda você, tua família. Tem que tomar cuidado. Então Noé, ele tinha um Deus que podia contar com ele. Então Noé, ele fez uma arca. Ele fez uma arca onde Deus falou para ele que futuramente ele iria destruir tudo aquilo ali. Iria, porque o pecado estava muito grande naquela cidade. O pecado era demais. E as pessoas não queriam parar de cometer o que estava fazendo. Para Deus destruir uma cidade, o pecado ele tem que ser muito grande. E era demais. Todo mundo queria pecar ao mesmo tempo, a toda hora, a todo minuto, desagradando a Deus. Deus fez o homem para viver uma vida de maravilhas, uma vida trabalhando, cuidando do seu lar, da sua família, é mais ou menos assim por diante. Mas não fazer o que está fazendo antes e fazer o que está fazendo hoje. Se você for trazer de antes para cá, as pessoas de hoje estão pior que a de antes. Está muito escancarado e cada vez mais o cumprimento da palavra de Deus, ele vem se cumprindo. Não é todo mundo que acredita, mas o cumprimento ele vem se cumprindo, as coisas vêm acontecendo. Isso aí é acredita quem quiser. Ninguém é obrigado a acreditar. Eu creio no que eu vivo. Eu creio no que eu escuto. Eu creio no que eu estou aprendendo. E o que eu estou aprendendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A sã doutrina. Então, é muito interessante. E Noé
ele sabia o que tinha que fazer, porque ele tinha um temor a Deus. Então é muito interessante que nós também tenha um temor a Deus, que a gente passe por esse processo. Tá difícil? Continua no Senhor. Tá com dificuldade? Continua no Senhor. Você tá doente? Continua no Senhor. Por que eu falo essas coisas? Porque Jó passou por situações que talvez ninguém passaria. Mas ele confiou no Senhor. Ele acreditou em Deus. Ele ficou praticamente até o finzinho. E no finzinho ele recebeu a vitória. Porque o diabo tentou e não conseguiu. E foi até meio assim Jesus também. Jesus foi a mesma coisa no deserto. O diabo tentou. O que aconteceu? E mais uma vez, ele perdeu. E Jesus, ele menciona que nem só de pão viverá o homem. As pessoas acham que só comida que vai te alimentar você. As pessoas acham que só dinheiro, só carro, só imóvel, isso vai alimentar você. Tudo bem, é um privilégio que Deus te abençoou. Mas saiba que sempre falta alguma coisa. O que falta? É o alimento, é algo espiritual, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso aí falta na vida de muita gente. Olha quantas pessoas ricas que se matam tendo tudo. Tem dinheiro, tem comida, tem casa, tem tudo. Por que tiram a sua própria vida? Porque falta alguma coisa. Falta a presença de Deus. Não pode deixar no coração Deus ausente. Não pode. Então realmente, voltando a falar de Noé, ele ouviu a voz do Senhor, ele construiu a arca, ele levou o evangelho. E quantas pessoas ouviram Noé? As pessoas xingavam Noé, as pessoas falavam que ele era louco, maltratava ele, insultava ele, porque Noé estava falando a verdade. E as pessoas hoje escutam a verdade. As pessoas não querem nem ouvir quando você bate na porta para falar de Deus. Se você falar isso para um companheiro de trabalho de Deus, ele também não quer ouvir. Hoje em dia, ninguém mais quer ouvir nada de Deus, mas preferem ouvir aquilo que não é de Deus, que é mentira. Parece que isso contagia mais do que a verdade, que é a Bíblia. Hoje em dia, muita gente aí você vê falando nada com nada, não prega da palavra de Deus. As pessoas que não lê, as pessoas que não vigia, acham que é verdade. Por isso que é bom a gente ser vigilante de dia e de noite e saber quando está falando certo ou quando está falando mentira. Hoje as pessoas são destruídas, elas são enganadas por não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Hoje em dia, Bíblia todo mundo tem em casa. É que nem um documento, todo mundo tem. Impossível que não tenha. Então Noé e sua família foi construída na arca, as pessoas passavam na rua, davam risada, e sempre o nome dele estava sendo comentado. Aquele louco, Noé é louco. É assim que as pessoas falavam. Mas Noé estava tranquilo, porque Noé sabia que quando Deus falava com ele, aconteceria o que iria acontecer. Então Noé estava calmo, trabalhando, comia, bebia, construía a sua arca e fazia o que tinha que fazer até o seu último dia, até a arca ficar pronta. E a arca ficou pronta e mesmo assim as pessoas debochavam de Noé e debochavam de Deus. As pessoas debocham de Deus. Não importa o dia, e nem a hora, e nem o minuto. As pessoas debocham de Deus toda hora. Não existe dia específico, não. Eles verem uma coisa, ficam na dúvida. Eles verem uma coisa, que aconteceu um milagre, não acredita, falam que é sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, Noé ficou praticamente feliz, porque Deus falou com ele, ele construiu a arca e tinha terminado a arca. E Deus anunciou ele que daqui 7 dias vai começar. Então, ele já foi se preparando. Desde quando ele começou a falar com Deus, ele já estava preparado. É importante que nós também estejamos preparados, porque quando Jesus ele voltar, arrebatar o seu povo, arrebatar a igreja, ele vai vir num piscar de olhos e vai levar o teu povo. Eu quero estar nesse meio. Eu quero que a minha família também esteja nesse meio. Os meus filhos, minha esposa, aqueles que gostam da palavra de Deus.
aqueles que seguem o evangelho. É interessante que a gente entenda e compreenda. Se a primeira vez Deus falou com Noé, aconteceu? Aconteceu. O dilúvio. Ele fez a arca. Agora, dessa segunda vez, o que Jesus estava falando? Que ele vai vir voltar e vai arrebatar a sua igreja, os seus filhos, o seu povo. Então, agora está sendo lançado a segunda vez, como fosse a primeira. A primeira mensagem, ninguém ouviu. A segunda também, parece que não estão ouvindo. Parece que eles não acreditam. Já viu o que passou pela primeira vez? Agora vai ter a segunda vez, só que não vai ser dilúvio. Ele vai arrebatar o seu povo no piscar de olhos. Olha, muitas pessoas ficam na dúvida e falam assim, como que ele vai fazer isso? Cara, se Deus fez a gente, se Deus fez o tempo, fez tudo, ele pode fazer qualquer coisa. O que manda no nosso corpo aqui não é a carne, é o espírito. Se o espírito sair do corpo, o seu corpo cai. Não levanta mais. E eu sei de uma coisa, que Deus sabe todas as coisas. Quem não sabe é a gente. E ainda há pessoas com dúvidas. Quem foi que fez o homem? Há uma dúvida grande nas pessoas. Acham que foi macaco, Armagedon. Acham tudo que somos alienígenas. Mas não acham que foi Deus. Interessante, né? Para a pessoa ter um raciocínio desse. Se viéssemos do macaco, por que o macaco não cresce? Porque ele não progride? Porque ele continua sempre na mesma tolice? Sabedoria ele não tem nenhuma. Só sabe comer banana. Só sabe fazer isso. E crescer para os lados e para cima. Então é muito interessante que a gente seja temente a Deus. Se Noé fez isso, nós também temos que fazer. Só que tem uma diferença. Deus não está pedindo para você construir arca. Deus pediu para Noé construir a arca. Só que dessa vez Deus está pedindo para a gente permanecer nele. Continuar com ele. Estar com ele. Viver o evangelho. Largar aquelas coisas que é más. Sair das trevas. Vir para a luz. E pregar da palavra de Deus. Falar do evangelho. Não precisa ser pastor para você pregar e falar do evangelho. Qualquer pessoa que é crente, é cristão, que conhece a palavra de Deus, pode falar de Jesus. Não precisa fazer aquele estudo mega, não. Um simples estudo para falar de Jesus já é o básico para você começar. Até o dia de Jesus vir, pelo menos, alguma pessoa eu tenho que trazer para Deus. Alguma alma eu tenho que pescar para Deus. Não é possível que a gente faz todos os dias as nossas lives, nossos vídeos, falamos de Jesus, falamos de Deus, vamos para a igreja e você não vai conseguir. É aí que você está enganado. Sabe por quê? A palavra de Deus, quando ela é anunciada, não é perdida, é lucro, é crédito que você ganha com Deus. Isso é muito interessante. Então Deus, ele manda praticamente o dilúvio. Já estava construída a arca. Noé coloca praticamente os animais tudo para dentro da arca. A comida, tudo. Os seus filhos e a sua nora e a sua esposa, todos entram na arca. Quando ele entra na arca, Deus lacra por fora e lacra por dentro. Aí começa a chover. No primeiro dia, as pessoas viram caindo chuva. Ah, aquela maravilha, é uma chuvinha qualquer, é um banho que vamos tomar. E continuando aquela palhaçada. Eles não queriam parar. Mas Deus conhecia o coração de Noé. Foi por isso que Deus escolheu Noé. Porque Deus escolhesse outra pessoa não faria o que Deus tinha mandado. É muito interessante essa mensagem, o porquê que Noé ele foi escolhido. Porque Deus tinha certeza que ele faria, ele conseguia e ele conseguiu. Então no segundo dia chovendo, no terceiro dia chovendo, já no quarto dia em diante a água começou a subir demais. Aí as pessoas lembraram de Noé. Lembraram do que Noé tinha falado. Só que aí já era tarde. Já era tarde demais. É como hoje. A gente vem falando de Jesus, que vai arrebatar a igreja, vai levar o seu povo. As pessoas não escutam. Chegará um dia que ninguém vai estar mais aqui. O povo de Deus vai ser arrebatado. As pessoas vão procurar a igreja
não vai ter ninguém. Vamos procurar os vizinhos que é crente, já não vai estar mais aqui. Então, as pessoas já foram arrebatadas, aqueles que ficaram vão passar por tribulação. Então, se aconteceu a primeira vez, vai acontecer de novo. Só que diferentemente, né? A primeira vez foi água, agora vai ser arrebatamento. Então, é muito diferente. Só que a mensagem, ela é anunciada novamente. Não vai ter terceira vez, não. É só a segunda e acabou. Acabou a segunda vez. As pessoas acham que isso é brincadeira. A Bíblia, ela já vem sendo escrita milhões de anos atrás. Primeiro que a televisão, primeiro que o jornal, primeiro que tudo. A Bíblia, ela é atualizada. Ela é atualizada, mais que tudo. Porque ela fala os nossos corações. Onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe todas as coisas. Então, praticamente já foi anunciado da primeira vez, agora é anunciado da segunda vez. E da primeira vez, como eu tinha falado, as pessoas começaram a lembrar de Noé. Começaram a lembrar de Noé quando estavam no apuro. Quando estavam aflitos. Eles viram que a água estava subindo demais. A tendência é você ir para um lugar alto. E no quinto dia, no sexto dia, foi subindo cada vez mais. E eu acredito que todo mundo correu até a arca. Todo mundo nessa hora lembrou de Noé. Lembrou de Noé, lembrou de Deus. E você conhece o ser humano. Eu não quero morrer, por favor, abre a arca, Noé, por favor, eu quero entrar. E Noé, nada de abrir a arca. Então ali, você já via que eles já estavam desesperados. Estavam desesperados, querendo de entrar de qualquer jeito. Então Deus, ele já tinha lacrado por dentro e por fora. Não tinha como Noé abrir a arca. Eu acredito que ele ouvia as pessoas gritar. As pessoas clamar, me dá uma chance. As pessoas são assim. Me dá uma chance. Quando eu vou fazer de novo, abre aí que eu vou seguir o seu Deus. E quando a água sumir, eu vou esquecer do seu Deus. O ser humano, ele é um ingrato. O ser humano consegue enganar por alguns minutos, alguns dias. Ele consegue mentir para se safar de uma coisa que ele está fazendo errada. O ser humano, ele é assim. Mas quando a gente está na presença de Deus, não somos assim. Temos que ser como Noé. Temente ao Senhor, ouviu a voz de Deus? Faz o que Deus está mandando. Não escute as pessoas, escute Deus. Porque Deus é o que nos dá a vida, é o que nos dá a vitória, é o que nos livra de todo mal. Deus é bom demais, o tempo todo. Então, eles gritavam, eles clamavam, por favor, Noé, a gente vai morrer. É assim que eles falavam. A gente vamos morrer. E era muita gente ali. E aconteceu que Deus, no sétimo dia, ele fez chover mais e mais, que até as barragens se quebrou toda, se rompeu. E a água chegou ao nível máximo. E ainda depois de mais alguns dias, chovia mais 7 metros de altura. Para nenhuma pessoa viver. Nenhum ser vivo também fica vivo. Porque na arca já estava todos. Já estava todos o que Deus tinha falado. Então aí não ficou ninguém. Todos morreram praticamente. E ficou só a arca com os animais dentro, tanto as aves, os que rastejam, os mamíferos e a família de Noé. Quem nessa história foi temente a Deus? Os animais, que foi escolhido por Deus. A família de Noé, porque Noé era temente a Deus e Deus quis livrar ele, para eles começar uma nova vida depois que a água ela baixasse. Então ficou ali vários meses, vários dias, a gente pode ter aqui. É muito interessante, porque o tempo que ficou ali não queria parar de chover. Era muita água. E eu fico perguntando aqui para vocês, né, mano? Como que chegou a água a se esvaziar? Como que ficou a água para ser recolhida? O tanto de água que tinha. É só Deus que consegue fazer as coisas. É só Deus. A gente nunca vai compreender tudo. Vamos sempre aprender alguma coisa. Mas saber como Deus, jamais Deus daria
toda a sabedoria ao homem. Ele dá o limite. Só que não passa disso. Porque a sabedoria vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, já vimos que todo mundo já tinha sumido, né? Morrido, né? Ficou ali a arca. E ficou por vários dias. E vamos estar lendo essa passagem aqui hoje. Chamado O Fim do Dilúvio. É o tema hoje. Que vamos estar lendo. Gênesis capítulo 8. Do versículo 1 ao versículo 19 versículos da palavra de Deus, onde vocês vão ver que o dilúvio aconteceu. Só que dessa vez é o fim do dilúvio. É muito interessante essa passagem aqui. Então Deus lembrou de Noé, de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas dos céus se fecharam, parou de chover, e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. Então eu acredito que quando apareceu o pico, Noé ficou feliz, porque ele poderia já saber que haveria terra. Poderia ter terra, só que quando ele viu o pico, ainda não tinha a terra firme no chão, porque era muita água. Imagina você estar num lugar que Deus manda tanta água, cobre tudo, todo tipo de montanha, e você olha para um lado, para o outro, só vê água. Imagina o desespero. É um desespero. Mas Noé não. Noé não ficou desesperado, porque ele tinha temor a Deus. Deus falou com ele para construir, faça isso. Então tudo que Deus pediu que ele fizesse, ele fez. Então Noé não estava com medo não. Noé sabia que Deus daria para ele um lugar melhor, situações melhores do que antes. Isso é muito interessante. Por isso que é bom que a gente esteja na presença de Deus, para nós estar melhor do que agora. Futuramente, melhor e ainda maravilhado. Temos que entender e compreender que vamos para um lugar melhor que esse. Eu creio, porque esse corpo, esse tempo é passageiro. Mas depois daqui ainda há lugar melhor que esse. O céu, o paraíso. Todo mundo quer estar lá. Eu creio, acredito. As pessoas que é jovem hoje vive um momento, a pessoa que não é jovem também vive um momento, aqueles mais velhos vivem um momento, todo mundo é só viver um momento. Quando chega bem pertinho de ir, é o desespero. Bate aquele desespero, igual aconteceu na arca, eu quero entrar. E o outro desespero é o seguinte, eu não quero morrer, Deus me ajuda. Por que as pessoas pedem Deus perto da morte? Por que as pessoas clamam a Deus quando está bem no finzinho? Entendo que Deus, Ele é misericordioso. Ele ainda cura. Ele ainda ajuda. Ele ainda faz um milagre. E rapidamente, eles abandonam a Deus. O ser humano é ingrato. É muito ingrato. Como eu tenho falado, Adão foi ingrato quando Deus fez a mulher para ele. Foi a mulher que tu me deste. Ela que fez eu comer. Ele foi ingrato. Para vocês verem, a ingratidão veio desde a origem. Não tem jeito. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela da havia feito uma barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra não secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver a terra. A terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Então já vimos que Noé, ele era muito inteligente. Ele não precisava olhar para fora se tinha terra ou não. Não precisava. Ele tinha tudo dentro da sua barca. Qualquer tipo de animais, tanto aqueles que voam, aqueles que rastejam. Então, a natureza de Deus é as aves, os animais. Então,
Ele usou de sabedoria. Noé sabia que se soltasse, voltaria porque não tinha terra firme. Não dá para pousar na água. Não dá. Então ele usou o corvo. O corvo é que nem o urubu, fica rodeando aí lá acima das nuvens. Mas quando foi a pomba ela precisa pousar rápido. Porque ela não anda, não voa muito. Ela precisa pousar rápido para depois descansar e voltar novamente. Então ele soltou, ela foi para um canto, foi para o outro, viu que não tinha terra. Ela voltou para a barca. Para vocês verem que as aves, elas já nascem com sabedoria. Deus dá sabedoria para todo mundo. Animais, peixe, inseto, para todo mundo. Todo mundo comer, viver do seu próprio alimento. A cadeia alimentar deles é animais comendo animais. Peixe comendo peixe, inseto comendo inseto, e aí vai. O homem não. O homem tem que trabalhar para viver do seu próprio suor. Essa é a cadeia alimentar do homem. Não é homem comer homem, isso aí é zumbi. Isso aí é canibalismo, já não é certo, é pecado. Então, é muito interessante essa mensagem, porque vimos que Noé, ele foi um homem temente a Deus. É importante que nós também sejamos temente ao Senhor. Se você for temente a Deus, você vai ter uma vida digna. Você vai ter uma vida e uma paz tranquila. Os seus filhos, a sua esposa, o seu lar vai ser um lar abençoado. Não vai ser um lar rachado. É bom que a gente tenha um lar abençoado, que todos ficam felizes. Passaremos por luta, tribulações, problemas, mas venceremos. Porque Jesus, ele venceu. Então Noé, ele passou tudo isso. Noé tinha família grande. Mesmo assim, ele escolheu a Deus, servir a Deus, porque sabia que ele venceria. Então nós vamos vencer em nome de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos focar em Deus e permanecer nele. Então vimos aqui que Noé soltou a primeira pombinha, corvinho, e eles voaram e eles voltaram. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. É bom que a gente lê, porque a introdução é assim, leituras com introduções, topzera da galáxia. Noé esperou mais 7 dias e tomou a pomba, de novo, ela voltou tardezinha, trazendo um bico, uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado, e ele esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Olha como Noé teve sabedoria. Então ele viu que ela trouxe uma plantinha de oliveira. Já era o começo em saber que a terra já estava quase secando, porque ela trouxe uma plantinha. E Noé foi tão inteligente que da próxima vez, esperou mais 7 dias, ele foi e soltou da pomba e ela não voltou. Não é porque ela morreu, é porque ela encontrou já onde podia descansar. Descansar, fazer a sua casa, fazer o seu lar, ter o canto dela. Quem que não quer ter o seu canto? Então é interessante essa mensagem aqui, porque vai começar tudo de novo. O que Deus tinha acabado, vai começar tudo de novo. E começando com Noé, a sua família. As suas noras, os seus filhos, eles vão fazer família, vai crescer de novo. E olha aí de novo, a bagunça que está hoje. Viu como que o homem ele é ingrato? Por mais que o homem saiba de todas as histórias do que aconteceu na Bíblia, os antepassados, ele ainda continua fazendo a mesma coisa que antes. Sim, até pior. Hoje ele usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Hoje eles usam o nome de Deus para fama. Hoje eles usam o nome de Deus para ofender a Deus. Hoje usa o nome de Deus para fazer coisas só ao ego deles. Tinha que fazer as coisas oferecendo a Deus. Deus em primeiro lugar, não a eles. Mas Deus sabe todas as coisas. Chegará o dia que todo mundo vai prestar conta. Vai chegar esse dia. Esse dia vai chegar para todo mundo, eu acredito. Nada fica escondido, tudo é esclarecido aos olhos do Pai. E muitas das vezes aos nossos olhos também. Não tem como esconder. O diabo ajuda a fazer, mas esconder ele não ajuda não. Ele não consegue não. Não consegue. Então voltando aqui à leitura aqui. Quando Noé tinha 600 e
anos as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a coberta da barca, a cobertura da barca, e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, olha que interessante, já estava todo seca a terra, já estava para ele sair, e aí Deus já, mais uma vez, vai falar com Noé. Isso que é muito interessante. Saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você. Isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte, tenha muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca juntos com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Cara, que passagem da palavra de Deus, hein? Deus anuncia para ele construir. Deus anuncia que vai chover. Deus anuncia que vai entrar todo mundo na barca. Todo mundo. E na hora de sair, mais uma vez, Deus fala com Noé. Agora pode sair todo mundo. Até os animais. É muito interessante. Como Deus, ele sabe todas as coisas. E ele fala assim, agora vocês podem crescer. Cresça a sua família, cresça os animais. É o que vocês veem hoje. Em todo canto do mundo, vários tipos de animais. Eles foram zelados. Porque foi Deus que fez. Foi Ele que criou. Então, realmente, acompanhamos o começo. E mais uma vez, começaria um outro começo. Só que cada vez pior. Deus, ele faz, ele termina. E quando recomeça pior. Recomeça por causa da ingratidão. A ingratidão do homem, ela é tanta que Deus está decepcionado. Se decepcionou tanto que ainda deu uma oportunidade e manda o seu filho Jesus para nos salvar. Olha, ele poderia acabar com tudo. Deus poderia acabar com tudo igual ele fez com o dilúvio. Mas ele não queria assim não. Agora, ao invés de ele fazer isso, ele faz diferente. Ele envia o seu filho para nos salvar. Para salvar muita gente, não é pouca gente não. Ele fala assim que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas esses poucos, ninguém sabe quantos são. Eu quero estar no meio desses poucos. Eu quero que seja também a minha família, meus filhos, a minha esposa, nesse meio desses poucos. Se você vai à igreja, se você trabalha, se você vive todos os dias, se você faz as coisas certinha, eu creio que você vai estar nesse meio. Eu creio que você vai estar no livro da vida. Eu creio. Se você faz conforme a palavra de Deus fala, se você faz conforme a Bíblia, eu creio que todos vocês vão estar no paraíso. Eu creio nisso. Porque se você faz correto, não tem como dar errado. Jesus menciona isso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está em pecado, saia do pecado. Venha para a luz. Porque Deus, Ele dá chances. Cara, qual é o pai que dá chance para o filho? É só Deus. Porque muitas vezes, se for o homem, ele deserta o filho. O homem deserta o filho. Deus não é de mentir. Deus é de nos mostrar a oportunidade pelo seu Filho Jesus. Por isso que é bom que a gente tenha o nosso melhor amigo, Deus. Não seja homem. Porque se for o homem, ele pode te magoar. Ele pode te entristecer. Ele pode te arrancar da presença de Deus. O homem, ele é enganador. Mas Deus jamais, ele engana ninguém. Eu vou deixar aqui uns versículos para você que está em pecado. Você que está triste. Você que está aflito. E você quer reconciliar com Deus. 2 Crônicas 7 fala assim, 7:14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país
progredir de novo. Então, se você está em pecado, ajoelhe-se, fala para Deus, me perdoa, Pai, me perdoa, Deus, eu errei. Eu sei que eu errei, não vou fazer de novo. Daqui pra frente você é uma pessoa diferente. Eu vou ser um marido diferente, você é uma esposa diferente, você é um servo diferente. Foi por isso que Jesus veio, para nos livrar dessas trevas, dessa escuridão, dessa maldade, desses vícios. Se Jesus veio, nós somos libertos. Libertos de qualquer coisa, mas para isso você tem que buscar. E você tem que querer também. Olha só. E não paramos aqui não. Tem mais versículos interessantes da palavra de Deus aqui. Mateus 11, 28 fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, Jesus aqui, ele já fala para você segui-lo. Porque você vai ficar tranquilo com ele. Ele vai te apoiar, ele vai te ajudar, ele vai estar com você. Ele vai te dar sabedoria para você como lidar com situações. A carga é leve, não é pesada. Agora, se você estiver sem Jesus, a carga é muito pesada. E muitas das vezes é tão pesada que você acaba se suicidando. Acaba até pior que isso, matando alguém. Porque está cansado, porque está estressado, porque está depressivo, porque tem alguma coisa e quer descarregar em alguém. Jamais descarrega o seu estresse, a sua raiva, qualquer coisa que for em alguém. Porque Jesus fala aqui, vinde a mim vocês que estão oprimidos, cansados, tristes, desanimados ou despreparados. Busca o Senhor porque Ele tem a solução para a tua vida. E tem mais um versículo aqui, por dentro da palavra de Deus, que fala assim: para nós que somos seres humanos, pessoas que gostamos de Cristo, que gostamos de viver esse Evangelho, firmes na liberdade, Gálatas 5:1. Cristo nos libertou porque nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Ninguém precisa ser escravo de novo. Ninguém precisa estar nesses vícios. Ninguém precisa matar ninguém, nem roubar ninguém. Todo mundo pode sair das trevas e ir direto para a luz, porque o caminho é Jesus. Ele é abençoador, Ele é galardoador, Ele pode te ajudar, Ele quer te ajudar, mas é necessário que você abra a porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, Ele faz morada e vai vir a transformação, porque Deus é bom demais o tempo todo. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, mais um versículo da palavra de Deus importantíssimo para nós estar com Cristo, porque Cristo, Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa alegria, porque Deus envia seu Filho para nos salvar. E quem vai julgar nós é Deus, hein? Não é Jesus, não. Filipenses 4:13 fala assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, Jesus Cristo, Ele já te dá força, te dá saúde, te dá alegria, te dá sabedoria. Ele está com você. Qualquer situação você pode enfrentar. Você não precisa cometer nenhuma loucura. Você pode ser menosprezado pelas pessoas, pelos seus familiares, alguém no seu trabalho. As pessoas podem fazer qualquer coisa para te entristecer, mas não se entristeça, porque Jesus, Ele está com você. Ele é seu melhor amigo, é o seu melhor apoio. Você pode contar com Ele, você pode apoiar com Ele, porque Ele vai te socorrer. Você pode estar aflito, Ele vai te socorrer. A força que Ele te dá é para você vencer. Creia nisso. É palavra de Deus, glória a Deus. Jesus fala isso para nos ajudar. A partir do momento que Ele vem a esse mundo em carne, passar o que nós passamos, sentir o que eu sinto, o que Ele sentiu tudo ali, não foi nem um pouco que a gente sentiu, porque Ele sofreu por nós, morreu por nós, deu a vida por nós.
Tudo Ele fez por nós. Então, já li os versículos aqui. A gente vai encerrar essa live. A gente vai encerrar esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Fica atento aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas lives. E o finalzinho aqui foi tão interessante que Deus falou assim, ó, no finalzinho. Olha como o finalzinho é tão bonito. Sempre quando a gente está fazendo uma introdução, a gente começa a ler, né? E quando pega os finalzinhos que são muito top da galáxia. Porque o finalzinho é mudando de versículo, é mudando de título. Sempre é bonito para deixar as pessoas alegres e felizes, para ter um final feliz. Porque o final feliz é que a gente tem que ter com Deus também. Acredito. Se você vive evangelho, se você vai à igreja, se você é temente a Deus, se você busca o Senhor, você vai ter um final feliz, como todo mundo tem aqui. E como Noé teve com a sua família. Assim Noé e sua mulher saíram da barca, juntos com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com a sua espécie. Cara, que mensagem da palavra de Deus, né? Queria fazer um convite para você. Vai para a igreja, leva a sua Bíblia, leva a sua família, leva a sua esposa, leva seu filho, leva o seu marido, leva seus amigos, leva quem você ama. Vai aprender da palavra de Deus, é muito bom. Que os seus filhos também venham aprender princípios de Deus. Isso também é muito bom. Para você ficar fortalecido na rocha. Essa é a rocha. Princípios de Deus. Onde eu congrego aqui no Japão é chamado Assembleia de Deus J.Mead. Acredito que em qualquer região existe esse Assembleia de Deus. Existe. Então eu posso falar tudo o que acontece aonde eu vou na igreja. A palavra é pregada, a sã doutrina ela é anunciada. As pessoas estão ali por Cristo. Eu creio que se um dia você for fazer uma visita aqui, pode vir. Sábado tem estudo dominical, domingo também tem. Você pode pôr no Google Maps que você vai chegar. E é muito interessante que o propósito de Deus na nossa vida é grande. É grande, é grande, é grande. Quando as pessoas falar que você não tem propósito nenhum, não acredite. Acredite só no que Deus fala. Se Ele falar que Ele vai te mudar, Ele vai te mudar. Se Ele falar que Ele vai te restaurar, Ele vai te restaurar. Se Ele falar que você vai ser um bom pai, você vai ser um bom pai. A maior mudança aqui, eu posso dizer, eu sou a maior mudança. Eu jamais pensei que eu estaria nessa caminhada cristã. Eu jamais pensei que um dia eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje, falando de Deus. Então é sinal que eu já mudei. Porque eu creio que Deus também vai mudar você. Então, que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, aí lá no YouTube, Dudu na área. Não se esqueça de ativar o sininho. E sempre tem vídeos topzera da galáxia. Bom, venha fazer uma visita na nossa igreja, beleza? Falou? Fica na paz e põe no Google que você chega lá. Assembleia de Deus J.Mead de Takahama. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis. Salve, salve geral. Fui, galera!